a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem em pé e vamos fazer a leitura responsiva do texto bíblico que se encontra em Lamentações, capítulo 3, do verso 21 ao verso 26. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém, amém. Texto lindo, né? Texto lindíssimo. Depois convido você a ler novamente em casa Lamentações 3, de 21 a 26, texto lindíssimo. Queridos, nós vamos louvar a Deus. Queria convidar você a fazer isso com toda a alegria do coração, nessa situação nova que nós estamos vivendo, né? A prefeitura decretou lockdown durante esse final de semana e a gente preferiu fazer o culto com limitações, muita gente saindo do serviço, com muita dificuldade. Lázaro falou assim: pastor, estou preso no trânsito, tenho que dirigir louvor, estou preocupado em não chegar a tempo. A gente sabe disso tudo, mas a gente prefere fazer isso do que não fazer o culto, né? A gente não pode perder nunca a oportunidade de estar reunidos como família do Senhor Jesus, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Então, mesmo sendo um culto menor, a gente quer fazer de todo o nosso coração. Traga à sua memória tudo que Deus fez por você. Louve a Deus com alegria. Graça e paz, irmãos, amém? A graça e paz, irmãos, amém? Muito feliz de estar com os irmãos nessa noite. Nós vamos cantar uma canção muito linda que ele fala assim, que Jesus é a nossa luz. Eu convido a você a cantar com a gente essa canção, amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Pode declarar assim. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que livre estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Queridos, nós vamos orar. Feliz de ver a irmã Eliana aqui conosco, né? Muito bom. Nós vamos orar. Queria que você apresentasse a Deus em seu coração agora aquilo que queima dentro da sua vida, né? Todos nós aqui temos algo que a gente sabe que é só Deus que pode resolver. Todos nós temos demandas em nossas vidas que nós já lutamos muito para consertar e a gente não conserta, porque a gente não consegue consertar tudo. A verdade é essa. Todos nós temos situações que nós precisamos entender, entregar nas mãos de Deus, porque Ele sim é capaz de fazer mais do que a gente possa mesmo imaginar. Eu queria compartilhar com os irmãos, eu não sei se todos os irmãos sabem, mas hoje o nosso irmão Agnaldo, esposo da Luciana, testou positivo também para Covid, e essa semana a Viviane e o Adriano também testaram positivo. Então eu queria que os irmãos estivessem orando por essas famílias e por tantas outras famílias que os irmãos que estão lá no grupo de oração sabem, a lista grande de pessoas pelas quais nós estamos intercedendo. Famílias, né, situações para lá de complicadas, né? Nosso querido irmão Luciano perdeu a irmã essa semana, né? Perdeu a irmã dele, morava lá em Pouso Alegre. Então, tantas e tantas demandas que a gente sabe que é Deus que pode dar conforto, consolo e mudar a direção de algumas situações. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, não há outro como o Senhor, ó Pai. Só o Senhor é Deus. Recebe agora toda a honra, glória e majestade. Ó Pai, nós pedimos que essas dificuldades que estamos passando possam, no final das contas, ó Pai, fortalecer a nossa fé. Nos fazer ter um caráter aprovado diante do Senhor, porque quem tem um caráter aprovado diante do Senhor tem esperança. E a nossa esperança está no Senhor, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai, porque nada escapa do controle do Senhor. Por isso, entregamos em Tuas mãos todos os pedidos dos Teus filhos aqui presentes, ó Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, conhece o meu coração, sabe aquilo que nos aflige, ó Pai. Por isso, como filhos, ó Pai, entregamos em Tuas mãos aquilo que queima em nossos corações. Tem misericórdia daqueles que estão enfermos, consola aqueles que estão enlutados, restaura aquelas vidas que precisam ser restauradas, ó Pai. Ó Pai, cremos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou mesmo pensamos. Por isso nós nos submetemos à soberana vontade do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. E declaramos que haja o que houver, o Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos, nós entregamos este culto ao Senhor, como expressão da nossa adoração ao Senhor. É no nome santo e precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Vamos continuar louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Amém. O pastor estava orando e eu me recordei em oração aqui de um colega nosso de trabalho. Saí com ele para almoçar na quarta-feira porque a mãe dele estava no hospital entubada. E a mãe dele faleceu essa madrugada de ontem para hoje.
E no almoço eu falei com ele assim, cara, quando Jesus entra no lugar, ele transforma, ele cura. E eu falei assim, ele fala, eu creio nisso. Eu falei com ele, ele falou assim, você crê nisso também, Caio? Ele falou assim, cara, eu acredito nisso também. E a oração nesse momento é que Jesus conforte o coração da família de Caio, um menino de 22 anos que precisa de encontrar Jesus nesse momento de luto da vida dele. E essa canção que a gente vai cantar é uma canção de entregar a Deus o luto. É uma canção que fala assim, vamos nos derramar na presença de Jesus. Você também tem a oportunidade de entregar seus dízimos, ofertas, enquanto cantamos essa linda canção. Amém? Eis-me aqui, Outra vez, diante de ti, abro meu coração, teu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes Palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. eis-me aqui. Eis-me aqui, outra vez. diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas E fazes cair as barreiras em mim. és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. eu senti O teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor. neste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, Dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Convido o irmão Warley para fazer uma oração pela gente. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Esse dia foi o dia que o Senhor fez, Pai. Nós agradecemos por todos nós estar aqui, Senhor. E neste momento, Senhor, queremos agradecer pelas ofertas que foram alçadas aqui na sua casa. Que nós cremos que através dessas ofertas, desses dízimos, Senhor, vidas têm sido transformadas, Senhor. O teu reino tem, a cada dia que passa, crescido e aumentado, e vidas têm sido salvas e libertas pelo teu poder, Pai. Queremos consagrar essas ofertas a Ti e pedir, Senhor, aquele que não tinha para entregar hoje, que o Senhor abençoa, Pai. E aqueles que entregou com o seu coração, que seja para a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito bem. Antes de nós passarmos para a meditação da palavra do Senhor, eu vou convidar a irmã André, ela tem um recado.
envelope para mim ali. Graça e paz, igreja, amém? Gente, o meu recado é rapidinho hoje. A gente está diante de uma demanda muito grande de necessidade. A gente tem sofrido tanto, a gente tem visto tantas pessoas doentes, a gente tem visto filhos nossos fora da igreja. E eu queria fazer um convite para as mulheres. Nós estamos nos reunindo toda quarta-feira, às 18 horas, para orar. São mulheres em oração. Então, se você tem essa disponibilidade, corra. Ah, vou chegar às 6h15. Não tenha problema. Não tem problema nenhum. Venha. Venha orar pela sua família, pela sua vida, pela vida dos irmãos, pela nossa cidade, pelo nosso país. Gente, é hora da gente estar de joelho no chão, orando e clamando ao Senhor. Amém? Meus irmãos, ficou pronto. Nós fizemos aqui para a igreja adesivo para o carro. Olha só, PIB Poços, eu faço parte. E tem esse QR Code aqui. Se alguém esquece esse QR Code, cai nas redes sociais da igreja, Facebook, Instagram, essas coisas, para o pessoal conhecer um pouco mais a igreja. Então, meu convite, se você quiser, pegue um e põe no carro. Quem quiser contribuir, né, para que a igreja reponha o que foi gasto, é R$2 para cobrir pelo menos o custo do adesivo. Tá ok? Agora, se você tiver 100, você pode pegar da mesma forma. Muito bem, queridos. Quarta-feira, o nosso culto, ao invés de 7h30, será às 7 horas. Por quê? Pelo novo decreto municipal, a igreja tem que estar fechada às 8. Então, nós estamos fazendo um culto mais compacto, de 7 até 10 para 7. Quarta-feira agora, deu 10 para as 8, perdão. De 7 até 10 para as 8. E quarta-feira agora deu certinho, estava fechando a igreja, eu olhei no relógio, era 3 para as 8. Eu falei, tem 3 minutos ainda para gastar aqui na porta. E sexta-feira, próxima, também será às 18h30. Tá bom? Muito bem. Eu queria perguntar para os irmãos, pensa aí com você, se você já pensou em coisas que você gostaria de fazer, mas não consegue fazer. Ou uma outra ideia. Quem aqui já não sonhou em ser um super-herói? Né? Quem já viu os quadrinhos? Eu, quando era menino, gostava tanto de quadrinho de super-herói. E depois vieram os filmes, né? Cada um com um poder diferente. Né? Um é rápido, o outro voa, o outro é forte, o outro é aquilo outro. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria? Eu queria voar para não usar carro mais, né, gente? Não ter que preocupar mais com o estacionamento, né? Mas qual seria o seu? Eu acho que todo mundo já pensou uma vez em ter um superpoder, se identifica com algum herói, né? Eu olho para a Júlia, Mulher Maravilha, né? Com aquela cordinha, né? Muito bem. Existe um texto bíblico que eu queria ler com os irmãos, que retrata um pouquinho de que, de fato, temos limitações. Que, de fato, a gente não consegue fazer tudo que nós gostaríamos e que tem muitas demandas que nós gostaríamos de atender e nós não conseguimos atender. Abra sua Bíblia comigo, ou leia o texto que vai ser projetado, em Mateus 14, verso 13 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo que... Mateus 14, isso, 13 a 21.
ouvindo o que havia ocorrido, e queria que você guardasse aí essa primeira frase, ouvindo o que havia ocorrido. Guarda isso na sua memória. Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e este à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Queridos, nós estamos nesse texto de Mateus, entrando no último ano do ministério de Jesus aqui na terra. Sua fama como um mestre diferente, alguém que ensinava com autoridade, havia se espalhado por toda a região. Muitas pessoas ficaram então curiosas para saber quem era esse novo mestre, que ensinava com tanta autoridade e fazia sinais e prodígios que nunca dantes já havia ocorrido no meio de Israel. Muito bem, por isso, onde Jesus estava, uma multidão o seguia. Sempre onde Jesus estava, atraía pessoas que estavam atrás dele. Uns para testemunhar algum milagre, outros para aprenderem com os seus ensinamentos, e outros, infelizmente, para ver se tinha algo que poderia ser usado contra ele, se ele fizesse algo que não estivesse de acordo com o que eles concordavam. Isso me faz pensar que qual o motivo que nós seguimos a Jesus. Eu acho que tem muita gente seguindo Jesus igual aquelas pessoas antigamente fizeram quando Jesus estava presente aqui na terra. Eu acho que tem gente que está seguindo a Jesus porque está atrás da bênção. Quer a bênção. Eu falo que tem muita gente que quer a bênção de Deus. Tem muita gente querendo a bênção de Deus. E poucos que querem um Deus da bênção na sua vida. Mas o fato é que devemos estar refletindo sempre sobre o motivo pelo qual nós estamos seguindo a Jesus. O que motiva o nosso coração para declararmos que somos cristãos e que estamos seguindo a Jesus. Jesus, depois que multiplicou os pães e alimentou aquela multidão, o texto de João diz o seguinte no capítulo 6, verso 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Tinha gente que estava atrás de Jesus, porque vai que ele multiplica os pães de novo, e eu perco essa boquinha. Não é verdade? Tinha gente que estava lá porque queria aprender, tinha gente que estava atrás de Jesus porque queria testemunhar um sinal miraculoso, né?
Lembremos-nos que não tinha Facebook, Instagram, Netflix para entreter o povo. Um milagre assim, ao vivo e a cores, era um espetáculo que eles não podiam perder de jeito nenhum. Mas tinha gente que estava atrás de Jesus por causa de pão, queria pão. Por que nós estamos atrás de Jesus? Por que você saiu de casa para vir aqui? Por que você se declara cristão? Será que o nosso relacionamento com Jesus parte do princípio de um discernimento que Jesus é o próprio Deus, que Ele deve ser adorado, que Ele transformou a minha vida a partir do sacrifício que Ele fez por mim, por cada um de nós aqui, e por isso eu devo adorá-lo com todo o meu coração? Será que estamos atrás de Jesus porque entendemos que o nosso caráter precisa ser transformado dia a dia para que cada vez mais o meu caráter seja parecido com o caráter de Cristo Jesus? Será que nós somos verdadeiros adoradores? Jesus certa vez declarou em João 4:24, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Será que nós nos encontramos entre aqueles adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade? Ou estamos atrás da bênção? Ou estamos atrás do pão? Eu já contei certa vez que, há alguns anos atrás, lá em BH, eu estava ouvindo rádio, e estava ouvindo uma rádio evangélica. E o pastor, o dito pastor, falou assim, você está satisfeito com quanto ganha? Eu falei assim, como é que o sujeito sabe que eu estou ouvindo rádio agora, aqui no carro, né? Falou comigo direitinho, né? Então, vem para a igreja, e os irmãos, eu vou respeitar aqui, não vou falar o nome da igreja, vem para a igreja tal, dá o dízimo de quanto você quer ganhar, e eu provo para você que Deus é obrigado a te abençoar. Isso é um estelionato, né, gente? Isso é um estelionato. O sujeito desse tinha que ser preso. Mas, independentemente disso, vocês acham que alguém foi lá? Foi. Tem que ser, nem droga dá um negócio dele, dá lucro desse jeito, é? Né? Você dá o dízimo quando você quer ganhar, não tem risco de você ser preso? É melhor que droga, vender droga. E eu fico pensando quantos cristãos foram lá brincar com Deus, desafiar a Deus. Exatamente como o povo antigamente, quando Jesus estava presente entre nós. Eu acho que a gente tem que estar sempre pesquisando o nosso coração sobre o porquê nós seguimos a Jesus. Se o motivo que nos move a seguirmos a Jesus não é para sermos cada vez mais parecidos com Cristo, eu acho que você ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Pense sobre isso. A viagem que Jesus fizera de barco, e eu pedi até para vocês prestarem atenção, ouvindo o que havia acontecido, se deu pelo motivo que seu amigo João Batista acabara de ser morto, decapitado. Quando Jesus recebe aquela notícia, ele que, além do grau de parentesco, era muito amigo de João Batista, o texto dá a entender que Jesus se retira para um lugar deserto, provavelmente para prantear a perda de um amigo de uma forma tão traumática como fora a de João Batista. Só que o texto nos diz que a fama de Jesus havia se espalhado de tal forma que milhares de pessoas, quando viram Jesus entrando no barco para ir para a cidade de Betsaida, de Júlia, que tem duas cidades de Betsaida no Novo Testamento, relatos, o texto de Lucas nos dá o endereço que Jesus foi para essa cidade, que ficava mais ou menos 8 quilômetros de distância. E de barco você cortava caminho, mas o pessoal falou assim, olha, pela direção ele está indo para Betsaida, e nós vamos atrás dele.
Não importa se ele está de luto, não importa como é que está o coração dele, nós queremos ver o que ele vai fazer desta vez. E quando Jesus desce do barco, o texto diz que ele viu uma verdadeira multidão. E no final do texto, nos dá até a quantidade de pessoas que tinham lá 5.000 homens, sem contar homens e mulheres. Crianças, hoje em dia é pós-Covid, viu? Vou falar um negócio com você. Quarta-feira eu estava pregando. Aí, como é que foi a frase, Marcelo? Ainda mais agora. Eu li, ainda mais agora o quê, né? Custei para a ficha cair. Desculpe, mas a concentração é um negócio que foi embora mesmo. Mas, quando aqueles 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e aí tem os comentaristas, é interessante as contagens que eles fazem, mas eu falo que tem gente que fala que tinha de 15 a 20 mil pessoas. É gente pra caramba. Gente demais da conta. Muito bem. O texto fala que Jesus teve o que daquela multidão? Teve compaixão. E ele começou a curar os enfermos, a ensinar. O texto de Lucas, se você for ler o texto correlato de Lucas, fala que ele começou a ensinar sobre o reino de Deus, curar os seus enfermos, teve compaixão daquelas pessoas. E é interessante que a tarde foi passando, com aquele tanto de gente, vamos calcular aí, mais ou menos 15.000 pessoas, Jesus falando com um, traz um enfermo aqui, traz outro enfermo ali, não sei o que lá, aquela fila, e o dia foi passando, as pessoas ali, e o dia foi chegando ao fim. Nós temos que pensar que nós estamos 2.000 anos no tempo atrás da história, sem iluminação, sem rede elétrica, sem nada disso. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, né, na versão João Marcos, revista e atualizada, diz assim o texto, né, Senhor, o papo está muito bom, o Senhor já fez muito por esse povo, mas o dia está chegando ao fim, não tem nenhum McDonald's aqui perto, e manda esse povo para casa, a gente está cansado, com fome, e ema, cada um com o seu problema. Foi isso que os discípulos falaram com Jesus. Despede esse povo. Como é que vai fazer para alimentar esse povo todo? Não tem jeito. Nem 200 denários daria conta de comprar comida para esse povo todo. Despede esse povo, está chegando no final do dia. Como é que nós vamos fazer? Não tem como, né? Eu acho que essa reação dos discípulos retrata muito a reação nossa hoje em dia. Muita reação da igreja de Jesus Cristo, infelizmente. A pessoa está com problema? O que a gente faz? Meu filho, Deus te abençoe, viu? Deus que te dê sabedoria para resolver esse problema. E some da minha frente. Nós estamos vivendo um momento de extremo individualismo e que o problema do outro é só do outro. A gente se relaciona com pessoas que ajudem a resolver os nossos problemas. Eu não estou disposto a resolver o problema do outro. Eu não estou dando conta nem dos meus. Quando eu vejo os discípulos falando dessa forma com Jesus, despede esse povo, manda esse povo embora, eu fico pensando como é que a igreja age quando entra um mendigo fedorento, um alcoólatra, uma prostituta, alguém que a sociedade não dá valor. E a gente de longe fala assim, olha, Deus te abençoe, volta outra hora aqui. Há muitos anos atrás, em Belo Horizonte, eu tive uma das experiências que marcaram muito. Tem experiências que, por mais bobas que parecem ser, marcam muito a gente, né?
Eu tinha uma empresa lá em Belo Horizonte, e na porta da minha empresa, na entrada, tinha um mendigo, daqueles que não tomava banho há muito tempo. De longe, você sentia o aroma, a fragrância do sujeito. E ele pôs ainda um cobertor na porta da empresa, aquela confusão. Meu pai bendito, uma luta para vencer, e ainda tem esse mendigo aqui. Aí, um rapaz da nossa igreja, o Franklin, falou assim: João Marcos, eu posso pegar uma água ali? Eu falei, pode, Franklin, lógico. Ele foi lá me visitar. Ele foi lá, pegou água, sentou no chão junto com o mendigo e começou a conversar com o mendigo. Eu falei assim, gente, que vergonha. Eu achando ruim do mendigo estar aqui na porta, o Franklin foi cuidar do mendigo. Despede esse povo. Queridos, a nossa igreja precisa estar preparada para atender a toda e qualquer demanda que Deus colocar diante da gente. Por mais espinhosa que ela possa ser, por mais difícil que ela pareça ser, porque nós estamos, o Jesus histórico, presta bem atenção, não está mais aqui. Jesus histórico viveu aqui há 2000 anos atrás, morreu na cruz, e nós cremos que ressuscitou ao terceiro dia. E ele deixou, sabe quem? Eu e você. A igreja dele, para representá-lo neste mundo. É nossa responsabilidade. Qual foi a resposta de Jesus quando os discípulos falaram para Jesus mandar embora as pessoas? Qual foi? Deem vocês de comer a eles. Jesus manda o povo embora. Está ficando tarde. Jesus olha para os discípulos, não, vou mandar eles embora não. Deem vocês a comer para essa multidão toda. E eu tenho para mim que quem chegou primeiro para falar com Jesus foi quem? É Pedro, eu não tenho dúvida. Pedro falou assim com Jesus: ô Jesus, o senhor é um cara diferente mesmo, eu gosto mais do senhor. Se eu falar, se tem um sujeito na face da terra que gosta do senhor, sou eu. O senhor tem meu respeito, minha admiração, mas o senhor só pode estar de brincadeira. O senhor não pode estar falando sério. Como é que a gente vai alimentar essa multidão de gente? Nem 200 denários. Nem 200 denários daria condições de a gente comprar comida para esse povo todo. Nós estamos no meio do nada. À beira do lago. Como é que o senhor quer que a gente alimente essa multidão toda? O senhor está brincando com a gente? O que o senhor está pedindo para a gente é, qual que é a palavra que vem à sua cabeça? Impossível. É impossível de ser feito. Jesus olha então para aqueles discípulos de pequena fé. Fala, o que vocês têm aí? Nós temos o quê? O que eles falam que tinham? 5 pães e 2 peixinhos. Me dá aqui. Vocês não dão conta não? Me dá aqui. O texto bíblico nos diz que Jesus pegou o pão, olhou para o céu, deu graças, depois a mesma coisa com o peixe, mandou os discípulos distribuírem, e todos comeram fartamente, e ainda sobrou quantos cestos? 12 cestos cheios. Queridos, quando olhamos para as demandas do reino de Deus, este reino que a gente ora em verso e prosa, faça-se a sua vontade, como é que a gente ora? Assim na terra, como é feita nos céus. Quando a gente fala isso, a gente está falando, Senhor, eu quero que a vontade do Senhor seja realizada no meu meio, do mesmo jeito que é realizada no céu. Não é isso que nós estamos falando? Faça a sua vontade aqui no nosso meio, do mesmo jeito que ela é cumprida nos céus. Quando a gente fala que faz parte do reino de Deus, nós temos que ter consciência
que nós devemos ser os representantes de Deus aqui na terra. O que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra foi implantar de forma definitiva o reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus é expresso através da igreja de Jesus Cristo, aquela que é fiel, aquela igreja que confessa, que os seus participantes confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando a gente olha as demandas do reino de Deus aqui na terra, eu acho que a gente pode fazer uma analogia bem próxima, que é a mesma coisa da gente alimentar 15 mil pessoas com 5 pãezinhos e 2 peixes. Quais são, ou quais seriam as demandas, algumas das demandas que Deus impõe àqueles que se dizem participantes do reino de Deus aqui na terra? Vamos citar algumas? Pensa aqui comigo. Ser sal da terra e luz do mundo. Cumprir seus mandamentos. Amar quem? O próximo, mas é só o próximo? Os seus inimigos. Amar os seus inimigos. Se alguém ferir a sua face do lado direito, faz o quê? Dá à esquerda. Se alguém te pedir a capa, pedir a túnica, faz o quê? Dá a capa também. Se alguém pedir para você andar 1 milha, faz o quê? Anda 2. Ajudar aos necessitados. Não estar ansioso com o dia de amanhã. Basta. Isso mesmo. Não julgar o próximo. Ser submisso. Ser obediente. Dar fruto do Espírito. Fugir da aparência do mal. Ser verdadeiro, ser digno, ser fiel. Enfim, ser parecido com o caráter de Cristo Jesus. Queridos, quando a gente lê a Bíblia e vê todas as demandas apresentadas por Deus para nós, a gente fala assim, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, como é que eu vou alimentar uma multidão dessas? Quando a gente vê essas demandas do reino de Deus impostas pela vida, sobre a vida da igreja, a gente fala assim, Jesus, eu prefiro alimentar aquela multidão. É mais fácil eu dar alimento aos 15 mil que estavam com fome do que fazer isso que o Senhor está pedindo. Ora, de fato, por nossas próprias forças, somos incapazes de realizar, de cumprir as ordenanças que Jesus nos deixou. Minha humanidade caída, pecaminosa, grita para que eu olhe quais interesses? Os meus interesses. E os meus interesses não são poucos. Os meus sonhos não são poucos. Os desejos da nossa carne são contrários aos desejos da vontade de Deus para as nossas vidas. É impossível por mim mesmo amar os meus inimigos. O que eu quero, o que a gente quer com os nossos inimigos, meus irmãos? É que eles sofram. De preferência devagarinho, né? Porque sofrimento muito de uma vez só acaba. O que você pensou quando a gente viu o amigo do Lázaro, o que tem o mesmo nome seu, hein, Lázaro? Pensei em você quando eu vi essa notícia, viu? Do sujeito que está aterrorizando. O que a gente pensa assim? Quem pensou assim, gente, eu vou orar por ele para... O certo era a gente pensar assim, né? Vou orar para que alguém fale do amor de Cristo para ele, para que ele seja transformado. A gente pensa de imediato. É natural a gente pensar assim? Não. Eu podia picar um sujeito desse naquele alicate de unha de mulher, né? Picar ele todinho naquele alicate de unha. Queridos, é impossível a minha natureza caída, a nossa natureza caída, dar sabor a essa terra, ser sal desse mundo.
é impossível a gente jorrar este mundo com uma água que sacia a humanidade por nós mesmos, ou proclamarmos um holofote com uma luz que dissipe as trevas desse mundo por nós mesmos, é impossível. É utópico, é ilógico, chega à beira da irracionalidade diante da ordem deste mundo. Então você pensa, por que Jesus então mandou a gente fazer isso? Por que o que eu chamo de código de ética do cristão, Mateus 5, 6 e 7, o sermão da montanha de Jesus, nos faz nos sentir pior do que qualquer coisa, porque as demandas exigidas ali são tremendas, e eu não dou conta de fazer aquilo do jeito que Jesus quer. E aí Jesus, sabendo disso, conversando com seus discípulos, certa vez disse o seguinte, em João capítulo 15, no verso 5, diz o seguinte: eu sou a videira. A gente é o que, meus queridos? Os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, o que nós vamos dar? Muito fruto. Pois, o que, meus irmãos? Sem mim, ou seja, sem Jesus, não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e prestem muita atenção, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão o quê? Meus discípulos. Prestem atenção, queridos, o texto bíblico nos ensina que se nós estivermos ligados a Jesus, como a vara está ligada à videira, nós conseguiremos atender a todas as demandas apresentadas por Deus sobre as nossas vidas. Mas se esta igreja não estiver ligado à videira verdadeira, nós somos galhos secos, que não têm função absolutamente nenhuma. Querido, nesse tempo de pandemia, eu fico pensando quantas escolhas nós tivemos de fazer enquanto igreja e quantas delas não foram pensadas na perspectiva que o reino de Deus está presente. Que como igreja de Jesus Cristo nós não podemos nos furtar a atender as demandas que são apresentadas. Quantas das vezes nós nos acovardamos e temos uma preocupação exclusivamente conosco mesmo, esquecendo que nós servimos a um Deus que é dono de todas as coisas. Eu fico pensando que como a igreja pode ser relevante em meio a uma pandemia. Se vocês soubessem o tanto de gente que a gente tem atendido com demandas emocionais, espirituais, problemas de relacionamento, problemas diversos, financeiros. Será que a gente consegue atender essas demandas por nós mesmos ou porque nós estamos ligados à videira verdadeira? Queridos, somente aqueles que entendem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de sua vida, que está ligado à videira verdadeira, ele entende que não é loucura atender as demandas que a palavra de Deus lhe apresenta. Não é loucura. Pode parecer difícil, mas não é nós que fazemos. É o poder de Deus que atua através de nós. Nós somos instrumentos de Deus. E como instrumentos de Deus, nós temos a capacidade de transformar este mundo.
Este mundo que não conhece o que é paz. Este mundo que não conhece o que é alegria. Este mundo que não conhece o que é contentamento, mesmo na abundância. Este mundo que não conhece o que é segurança, em meio à pandemia. Nós podemos transformar esse mundo. Porque nós somos instrumentos de justiça de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina. Somente aqueles que experimentam, então, a transformação através do poder do senhorio de Cristo Jesus sobre as suas vidas, poderão ser capazes de realizar coisas, como eu disse no início, que muitos super-heróis nunca imaginaram fazer. Somente aqueles que são transformados pelo poder que há no Evangelho serão capazes de alimentar multidões. Somente aqueles que se permitirem viver debaixo da vontade de Deus e entenderem que a vontade de Deus é o que, queridos? Ela é boa, perfeita e agradável. Ela é santa. Serão capazes de fazer coisas que nunca se imaginaram fazer. Para encerrar, queridos, eu queria ler o texto de Jeremias, capítulo 18, verso 3 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade, e aqui me permitam a gente, com todo respeito à palavra de Deus, fazer uma paráfrase aqui. Ó primeira igreja batista de Poços de Caldas, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó primeira igreja batista de Poços de Caldas. Queridos, o meu convite esta noite, e este convite é para mim também, é que nós nos submetemos à soberana vontade de Deus. Que nós estejamos continuamente ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Entendendo que pela palavra de Deus em nossas vidas, nós poderemos alimentar as multidões que o Senhor colocar em nossa frente. Nenhum sairá sem ser atendido. Todas as demandas que Deus colocar para esta igreja serão atendidas, porque não é por nossa capacidade e força que nós realizaremos. Nós vamos fazer tudo movidos pela ação do Espírito Santo, para que esta cidade entenda que existe uma esperança, e essa esperança está em Cristo Jesus. Que essa noite a gente comece a refletir, por que eu sigo a Jesus? E será que eu tenho atendido às demandas que Deus tem colocado em minha vida, sobre a minha vida? Que a gente possa refletir sobre isso, pedir que o Espírito Santo transforme a nossa forma de ser, de pensar, de agir, para que cada vez mais possamos ser uma igreja de muitos membros semelhantes a Cristo Jesus. Amém? Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé e orarmos para encerrarmos o nosso culto. 7h30 na hora, certinho. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, obrigado, ó Pai, por esse privilégio de estarmos aqui. Louvamos e bendizemos o Teu nome. Ó Pai, nós queremos confessar aqui os nossos pecados. Queremos aqui, ó Pai, pedir perdão por tudo aquilo que o Senhor pede que façamos e a gente se omite, se acovarda, se nega a fazer, ó Pai.
Ó Pai, nós queremos poder, através da ação do Teu Espírito, alimentar Poços de Caldas, ó Pai. Alimentar com a Tua palavra, transformar vidas que precisam ser alcançadas, ó Pai, que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Capacita esta igreja, ó Pai, para alimentar multidões, que esse é o nosso desejo, ó Pai. Ser uma igreja que é igual o sal que dá sabor, a luz que dissipa trevas, ó Pai. Uma luz que é vista de longe, de pessoas que são parecidas com o caráter de Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui. Recebe este culto como expressão do nosso amor ao Senhor. E agora, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, estaremos aqui até o dia que o Senhor nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Boa noite, queridos. Deus abençoe.